Olá a todos! Sejam bem-vindos, então, ao nosso vídeo sobre rochas sedimentares e análises petrográficas. Hoje vamos caminhar juntos por todos os tópicos, desde a classificação das rochas sedimentares, passando pelas análises texturais e chegando, então, às interpretações feitas a partir das lâminas que observamos em aulas práticas. Então, a ideia é explicar de forma clara, passo a passo, e vamos começar falando sobre a classificação das rochas sedimentares. As rochas sedimentares podem ser divididas em três tipos principais. O primeiro grupo são as rochas detríticas ou clásticas, também chamadas de siliciclásticas, e elas podem ter origem continental ou terrígena, e incluem exemplos como argilito, siltito, arenito e conglomerado. Também podem ter origem vulcânica, como os tufos, lapilli e brechas piroclásticas. O segundo grupo, ele inclui as rochas químicas, e a composição delas é influenciada pelo clima, fauna e pelo aporte siliciclástico. E nesse conjunto a gente pode encontrar carbonatos, gipsitos que fazem parte dos evaporitos, chert e as formações ferríferas bandadas, conhecidas como B e F. E o terceiro grupo é formado pelas rochas biogênicas, derivadas de material de origem biológica. E com essa base a gente pode seguir para as análises aplicadas principalmente aos arenitos. Quando estudamos arenitos, trabalhamos com várias análises texturais. Uma delas é a granulométrica e a forma dos clastos, que também se aplica aos conglomerados. A forma dos clastos é muito útil, porque revela informações sobre os processos de transporte e os ambientes onde os sedimentos foram depositados. Em seguida, avaliamos a maturidade textural, que depende da quantidade de argila e do arredondamento dos grãos, e a maturidade mineralógica, que envolve a quantidade de minerais resistentes presentes na rocha. Também estudamos os clastos terrígenos, que são os fragmentos que compõem a rocha. Avaliamos a matriz formada por fragmentos finos como silt e argila, o grau de seleção, o arredondamento e a esfericidade. Todos esses fatores ajudam a entender o histórico de transporte e a energia do ambiente deposicional. Além disso, consideramos a fábrica, que é o arranjo dos clastos, e revela o grau de anisotropia da rocha. Em alguns casos, como folhelhos e arenitos siltosos, isso se expressa de forma bem evidente. E por fim, analisamos componentes fundamentais, como matriz, cimento e, é claro, as características que mais impactam os potenciais do reservatório, a porosidade e a permeabilidade. A porosidade pode ser absoluta ou efetiva. Em arenitos, ela pode ser primária ou secundária. Essa disposição nos ajuda a entender a evolução da rocha ao longo do tempo geológico. Diágese e processos associados. Quando falamos em evolução das rochas sedimentares, precisamos considerar os estágios de diágese. Na eudiágese, ocorre a compactação inicial, normalmente com os contatos pontuais ou flutuante entre os grãos. É possível até observar a cimentação precoce. Na mesodiágese, o cimento se forma após a compactação, e esse tipo de cimentação pode nos indicar o grau de compactação sofrido pela rocha. E na tardigênese, observamos cimentação tardia, geralmente associada à mudança nas condições de temperatura e pressão, após longos períodos de soterramento. Todas essas etapas ajudam a interpretar as lâminas que analisamos em aula e que vamos detalhar agora. Atividade, nosso objetivo principal foi relacionar as características das amostras com 3 tipos de ambientes sedimentares. As lâminas foram analisadas e relacionadas com os ambientes deposicionais com base nas análises texturais, mineralógicas e estruturais. Com isso em mente, vamos agora revisar cada lâmina e explicar as interpretações obtidas. Na amostra, identificamos o elemento arquitetural barra. Ela apresenta uma boa seleção de grãos, classes esféricos e grãos entre subangulosos e subarredondados, e a porosidade é aproximadamente de 9%, então do tipo intergranular secundária, que vai se relacionar aí com a dissolução parcial dos minerais e tendo em vista uma permeabilidade de 563 milidarcy. A composição é de aproximadamente 79% de grãos, 8% de argila detrítica e 6% de cimento. Observamos então uma compactação mecânica com contato planar e uma rocha madura do ponto de vista textural. O ambiente barras, ele se caracteriza por uma alta proporção de grãos estáveis, maior homogeneidade e presença de estratificação cruzada. Então, normalmente, sua base tem origem em um contato erosivo e esses elementos fortalecem a interpretação de que a lama pertence a esse ambiente deposicional. Bom, a laminação ela está associada a um canal abandonado.
Ela apresenta má seleção granulométrica e grãos variando entre subarredondados e subangulosos, e com grãos esféricos. A porosidade ela é de 12%, é intergranular secundária, devido à dissolução parcial dos grãos e uma permeabilidade de 8.080 milidarcy. A composição ela inclui 80% de grãos, 5% de argila detrítica e 3% de cimento. A rocha ela é texturalmente submatura e possui compactação mecânica e contato planar. O ambiente deposicional ele se caracteriza por heterogeneidade marcante, baixa porosidade efetiva e presença de laminação horizontal, que é uma combinação típica de canais abandonados. A lâmina representa uma duna eólica, ela possui porosidade de 15% intergranular secundária, com dissolução total dos grãos e presença de fratura, com uma permeabilidade de 8 milidarcy. A seleção granulométrica é média e os grãos são arredondados, com esfericidade também média. Há menos de 15% de argila detrítica e cerca de 5% de cimento e trama bimodal. O tipo de compactação é mecânica com contato planar. O ambiente apresenta transporte eólico, estratificação cruzada, coexistência de fração grossa e fina com pouca cimentação. Fatores que reforçam a interpretação como duna eólica. A lâmina possui seleção moderada e grãos com alta esfericidade e forte arredondamento. A porosidade é de 24,5%, com componentes secundários intergranulares, relacionados à dissolução de grãos, com uma permeabilidade de 108 milidarcy. Sua composição inclui 75% de grãos, 5% de argila altigênica e 5% de cimento. A maturidade textual é alta, classificando a rocha como madura. O contato planar indica condições estáveis de deposição. Esses elementos também são consistentes com o ambiente de dunas eólicas. Já nessa amostra, a lâmina representa um lençol de areia, então ele é típico de ambientes de alta energia, então onde o vento ou a corrente conseguem transportar e depositar grãos de areia de forma mais eficiente. A seleção de grãos ela é boa, os grãos são subarredondados com esfericidade mediana e a porosidade é alta, cerca de 29% do tipo intergranular secundária, então uma permeabilidade de 232 milidarcy. A composição inclui menos de 15% de argila detrítica e altigênica e aproximadamente 5% de cimento. A maturidade textural é submatura e os contatos entre grãos podem ser planos e pontuais. Aqui a gente tem uma lâmina que apresenta seleção moderada boa, grãos subangulosos e boa esfericidade. A porosidade ela é bastante alta, cerca de 34,8%, envolvendo dissolução total entre grãos e dissolução parcial no interior deles, com uma permeabilidade de 1.080 milidarcy. Tem menos de 15% de argila altigênica e não há indício de cimento. E a maturidade textural ela é submatura e a compactação é mecânica, com os contatos planares e pontuais. A lâmina apresenta seleção moderada a boa, com grãos arredondados, a subangulosos e boa esfericidade. Sua porosidade é intergranular secundária e está associada à dissolução do cimento, que aparece em quantidade inferior a 15%. A argila detrítica aparece em menos de 10%, com uma permeabilidade de 0,13 milidarcy. Os contatos dos grãos são planares e côncavos convexos, a maturidade é submatura e a amostra não apresenta trama expressiva. A lâmina também pertence ao ambiente de duna eólica. Ela apresenta porosidade de 9,32%, seleção granulométrica mediana, grãos de subangulares a angulares e esfericidade média, além de apresentar 70,91 milidarcy de permeabilidade. Há menos de 10% de argila altigênica e cerca de 10% de cimento, com compactação mecânica e contato planar. A maturidade textural é submatura, condizente com deposição rápida por ação do vento. Com isso, concluímos a apresentação das análises das lâminas e dos ambientes sedimentares relacionados. Esperamos que você tenha conseguido visualizar melhor como cada detalhezinho observado na lâmina contribui diretamente para interpretar o ambiente deposicional. Obrigado por acompanhar o vídeo e até a próxima!